Fala galera, bem-vindos a mais um programa Amazônia Inovadora. Hoje aqui com um convidado muito especial, Marco Antônio, também minha amiga professora Kátia, nos dando o prazer da sua presença, e não contamos com o Leonardo hoje. Você deve estar estranhando aí, né? Hoje eu serei o seu anfitrião. Então, falamos aqui com o Marco Antônio, que é diretor-geral, né, do Instituto CERT Amazônia. Então, seja muito bem-vindo, agradeço a sua presença, agradeço a presença da professora Kátia. Eu que agradeço obrigada. a oportunidade. Estamos aqui para levar um papo de alto nível sobre a Amazônia e sobre a inovação. Excelente, aí, muito bom. Seja bem-vindo, Marco. Então, eu não conheci o Marco pessoalmente, a gente se conheceu aqui no estúdio, né? O Leonardo tinha entrado em contato com você, mas você já é conhecido da professora Kátia, a gente já conversou sobre o Marco, né? Verdade. A gente falou muito bem do seu trabalho, e a gente quer conhecer um pouco, saber, você, apesar dessa carinha de amazonense, você não é amazonense? Não. Eu nasci em São Paulo, eu fiquei 15 anos já estudando e trabalhando em Santa Catarina, e de lá aceitei o desafio de trazer um novo instituto para cá. Isso foi lá em 1999, né? Viemos como uma filial da Fundação CERT, e já em 2003 criamos o Instituto CERT Amazônia, com sede aqui em Manaus, e desde então temos executado aí dezenas de projetos de inovação, inicialmente para as indústrias do Polo Industrial de Manaus, dentro do contexto da Lei de Informática, e mais recentemente, de 4 anos para cá, estamos gerando inovações na área da bioeconomia, porque acreditamos que esse é o novo filão, essa é a nova necessidade do desenvolvimento rápido de toda a Amazônia e do Amazonas também. Maravilha, a gente já vai tocar nesse assunto aí. Eu tenho curiosidade sempre de quando eu conheço pessoas que vieram do Sul, Sudeste, tem muita diferença, né? Eu, pelo menos assim, um pouco que eu conheço, cultural, clima, né? Nossos costumes. Então, como é que foi esse desafio de você sair de São Paulo, Santa Catarina e chegar aqui em Manaus? Como é que decidiu? Veio para conhecer e ficou? Eu trabalhei 3 meses antes, né, num trabalho aí junto a uma grande indústria que apoiou essa nossa vinda, e aí eu conheci, né, enfim, várias indústrias aqui do Amazonas, e gostei muito de Manaus, porque eu percebi que é uma cidade que cresce muito, uma cidade que traz muitas oportunidades, porque aqui se concentram muitas indústrias, né, a renda do estado, e eu percebi que aqui era um campo muito bom para o desenvolvimento profissional. Então isso me incentivou a aceitar esse desafio de vir e trazer essa equipe. Tanto é que na nossa instituição, somente eu vim transferido. E todo o restante da equipe, hoje nós temos aproximadamente 35 colaboradores diretos, né? Enfim, seletistas, e todo mundo é daqui da região. A gente faz questão de contratar aqui, porque traz esse diferencial de conhecer, né, a região, de saber das demandas, né? E de valorizar. E de valorizar, os sem profissionais dúvida. Daqui. Né? Porque tem muitas escolas boas. O Amazonas tem crescido em todos esses rankings, né, de inovação, de educação, né? Todos os indicadores ao longo dos últimos 10 anos são positivos. A própria UEA, quando eu cheguei aqui, não existia, né? Eu sou mais velho que a UEA aqui. A UEA foi fundada muito, cresceu 2 ou 3 anos depois que eu estava aqui. A primeira escola da... Isso não acontece todo dia, todo ano, né? Sim. E enfim, uma instituição fantástica, hoje reconhecida nacionalmente, né? Vários estudantes do Brasil inteiro saem dos seus estados e vêm estudar na UEA. Né? Então, enfim, é um desenvolvimento que a gente percebe, né? Respondendo mais objetivamente a sua pergunta, a gente percebe a grande velocidade de desenvolvimento com que as coisas aconteceram aqui em diversos aspectos, né? Tecnologia, educação, mercado de trabalho, tudo isso cresceu muito aqui. Excelente. A professora Kátia tinha umas perguntas, né? Na verdade, também. Assim, eu já conheço o Marco já há algum tempo. Aliás, mais de uma década, não é, Marco? Mais de uma década, com certeza, mais de uma década. Nós já fizemos projetos de inovação juntos, em outras instituições que eu também trabalhei, estávamos lá juntos. Fica à vontade, pode falar. Pode falar de onde foi esses projetos? Pode, no Sistema Indústria, não é? Isso, no IEL, começou no IEL, né? Depois na universidade, na própria UEA, quando eu estive como diretora de inovação, nós tivemos alguns bons diálogos, né? Inclusive sobre esse assunto. E aí eu queria que você falasse rapidamente, Marcos, sobre essa trajetória, porque assim, eu sei que a Fundação CERT, ela é, digamos assim, uma das primeiras ICTs que desbravaram, digamos assim, os aspectos ligados à Zona Franca de Manaus, principalmente nos projetos de inovação. Mas eu sei que vocês trabalham em outras linhas também, não só em projetos.
Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa trajetória pra gente. Fala pra gente, porque tem que se adaptar. Cada momento é um momento, e aí você tem que se adaptando, né, a essas mudanças. Exatamente. Então, o nosso carro-chefe realmente é o desenvolvimento de tecnologia para o setor industrial. Isso entra especialmente, né, no caso daqui do Amazonas, né, setor de informática, de eletroeletrônico, até o metal mecânico, né, que são os setores mais fortes. Mas a nossa instituição também trabalha com o campo da inovação de um modo geral, ou seja, quando uma empresa, por exemplo, quer lançar uma nova linha de produtos, isso já aconteceu, eu não vou citar nomes, mas empresas nacionais, eu estou fazendo computador, será que não tem área de segurança que eu possa avançar? Já fiz um projeto de segurança e deu certo. Perfeito. Essa empresa deslanchou na área de segurança, outra deslanchou na área de telefonia e comunicação, outra deslanchou na área da TV digital. Então a gente é o parceiro tecnológico que ajuda as grandes indústrias, né, a desbravar um novo mercado, a introduzir uma nova tecnologia nas suas linhas. Perfeito. E quando a gente sai, digamos assim, dos limites de uma organização, de uma companhia, a gente também ajuda, por exemplo, na criação de parques tecnológicos. Nós já participamos ou lideramos mais de 20 projetos Brasil afora. Isso. E aí entra no campo do empreendedorismo, né? Isso. Que a CERT, modéstia à parte, contribuiu com o ecossistema de Florianópolis, que hoje é um sucesso, mas é um trabalho de 30 anos com diversos parceiros de lá, como o Sebrae, a CAT, Federação das Indústrias, Sistema, né? O Sistema Indústrias, né? Então, e nós estamos agora, justamente na área da bioeconomia, trazendo essa experiência, mas não precisa levar 30 anos de novo, né? Então a gente está trazendo esse know-how. Tiveram muitas lições aprendidas aí. Isso, né? E trazer essas lições aprendidas num programa chamado Jornada Amazônia, que depois eu vou falar em detalhes. Então essa trajetória, Kátia, passa por esses diversos, digamos assim, campos do conhecimento. Então a gente ajuda com tecnologia todas as etapas de inovação dentro da indústria e extrapolamos isso para também regiões e para governos, para desenvolver a inovação, né, na área do empreendedorismo, na área do desenvolvimento tecnológico regional, incentivando a organização das instituições de ensino, pesquisa e indústria de uma região para determinadas vocações. Porque é como a gente costuma brincar, né? Quando você põe os tijolos uns próximos dos outros, você faz grandes obras, né? Ao fato de se você tiver só os tijolos, muito bons, mas eles não se juntam, você não constrói uma grande obra. Então é importante essa integração de esforços de determinadas regiões, juntando a vocação com a força das instituições de ensino, de ciência e tecnologia, para criar novas soluções e criar essa força, né? Como, por exemplo, Recife também tem um ótimo ecossistema de inovação, São Paulo, Santa Catarina. Então, a gente procura contribuir também com o ambiente de inovação. Perfeito. E não só com uma única organização. Perfeito. Você permite, Márcio, que eu faça? Pode continuar, professora. Então, sobre essa questão da manufatura, antes a gente via uma coisa muito artesanal, né? Então houve digamos assim, um processo evolutivo nessa questão do conceito e do modelo da manufatura, que hoje está muito ligada à tecnologia. E quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando propriamente de inovação, tá? Então, é sobre isso que eu quero falar contigo. Como é que você está vendo essa questão da manufatura hoje, nesse novo modelo de mercado que você está apresentando para a gente, dizendo, olha, Kátia, eu acredito muito na Amazônia. Eu acredito que esse é o nosso momento de construir a nossa história. Como é que você vê essa questão da manufatura de forma convergente, que a gente possa conectar a tecnologia? Não estou falando ainda sobre inovação, estou falando sobre tecnologia. Sim, um passo anterior, né? Porque você desenvolveu várias tecnologias para este fim. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta para você. Isso, então, essa pergunta é muito importante realmente. Nós pegamos esse know-how, né, que eu falei, do ecossistema de Florianópolis, empacotamos a Jornada Amazônia. E nós também agora estamos pegando a experiência que a gente teve já de mais de 15 anos na indústria, automatizando sistemas de manufatura mais fechados e trazendo isso para a bioeconomia. E nós percebemos nesse trabalho de preparação, né, que a gente fez em 2019, 2020 para a nossa atuação em bioeconomia. Então nós agregamos esses desafios dentro do Instituto CERT Amazônia. Nós percebemos que nós precisamos organizar melhor as cadeias produtivas da bioeconomia. E isso passa por usar tecnologia de comunicação, a tecnologia de melhores embalagens, materiais mais adequados para
conservar melhor os produtos, né? Tecnologia na área de logística, que precisa de um sistema de comunicação muito avançado, porque as distâncias são muito grandes e você precisa hoje, a cada momento, você ter cada etapa do processo, né, produtivo e o processo de logística integrados. O dono do produto, o comprador, ele quer saber detalhes, em que estágio está. Com certeza, você já concluiu a embalagem? Você já fez a coleta? Já está em transporte? Chegou no entreposto? Então o desafio da tecnologia é esse de integrar os diversos processos da cadeia produtiva, visando um melhor controle e visando melhor previsibilidade. A gente acredita que esse know-how que vem da indústria de manufatura, que já está num nível bem avançado, sim, precisa ser transferido para as cadeias da bioeconomia, para que as cadeias também nessa área tenham um grande sucesso e gerem mais emprego, renda e investimentos no Amazonas para isso. Perfeito, maravilhoso. E dentro desse processo que você fez em outras praças, né, em outros campos de fabris, quais os principais desafios que você acha que você teve em trazer isso para cá, para a nossa realidade amazônica? Porque a gente tem questão de clima, a gente tem questão de expedição mesmo, de logística, né? A gente é um pouco isolado. Quais foram os teus principais desafios? O primeiro desafio é fazer as pessoas de uma determinada cadeia entender qual o papel dela, né? Precisa ter limites. A tendência aqui, por várias deficiências, é o empresário querer fazer várias funções ao mesmo tempo. Isso é muito difícil. Vamos pegar o exemplo do cacau, né? Que eu conheço um exemplo aqui. Eu conheci um empresário que ele quer selecionar a muda do cacau, acompanhar o crescimento da muda, depois pegar a semente do cacau, fazer aquele processo, né, de secagem, etc., de seleção, depois a moagem para fazer a base do chocolate, para fazer o chocolate, a embalagem. Quer dizer, não é possível, né, no curto espaço que a gente tem e com o mercado competitivo, você querer cuidar de todas as etapas de um produto. Uma cadeia muito grande. Então o desafio, para eu te responder, é organizar a cadeia, é entender quais organizações têm mais vocação para cada etapa e especializá-las naquela etapa, porque ela vai ser mais produtiva do que uma outra que faça 4 ou 5 etapas diferentes. Se a gente quiser fazer um paralelo, é como num time de futebol. Você não consegue ser um bom goleiro, um bom zagueiro, um bom meio de campo e um bom atacante ao mesmo tempo. Não tem como. Né, que são funções diferentes. Com então, certeza. Na área dos negócios, o principal desafio nas cadeias da bioeconomia é organizar, trazer tecnologias e integrar as informações entre esses diversos atores para que todo mundo tenha melhor produtividade e, portanto, mais competitividade. Um pouquinho com o Marco, que a gente vem de uma trajetória, né? Atendendo a indústria, mas entendendo que a indústria é importante, que ela não é brasileira, tá? Que ela não é nossa, e o que é nosso, de fato, é o que você acabou de nos referendar. Dentro desta visão, Marco, como é que você está vendo dos próximos 10 anos, por exemplo? Se a gente conseguir entender essa lógica, compreendendo que nós precisamos aprender a como fazer e fazer bem para entregar bem, não é? Como é que você vê os próximos 10 anos em relação a esse assunto? Na minha avaliação, nos últimos 3, 4 anos, definitivamente a Amazônia entrou na agenda das grandes lideranças mundiais. Perfeito. Daí a COP25 que vai acontecer o ano que vem em Belém. Isso é a maior vitrine, que eu acredito, na história da Amazônia. E todos nós que estamos aqui trabalhando, temos que aproveitar ao máximo essa vitrine. De que forma? Trazendo investimentos, quer dizer, cada líder de instituição aqui, seja de ensino, seja de educação, seja de tecnologia, cada líder tem que pensar como que ele vai alavancar o setor da bioeconomia, né? Isso passa por trazer novos cursos, novas capacitações, isso passa por melhorar a logística, a comunicação, o acesso à internet. Então as lideranças têm que se mobilizar e trazer as condições para que esse setor se organize, né, nas suas respectivas cadeias produtivas, para que o PIB, que é a conta final, eu sei que é muito cruel pensar só na parte econômica, na parte financeira, mas essa é a parte que realmente mede o sucesso de algum empreendimento. Impacta na sociedade, né? Isso, é o que impacta, por quê? Porque é o que traz renda, né? Então um projeto bonito que não traz renda, ele tem o seu valor.
mas ele não resolve o problema do ribeirinho de melhorar a qualidade de vida, a dignidade, o nível de alimentação, né? E essas são as nossas Melhor dar o peixe ou a vara de pescar? Isso. Uma e incógnita, o próprio né? desenvolvimento mesmo social, né? A participação atuante dessa pessoa, dessa comunidade, como agente de transformação, de mudança e principalmente de evolução, porque a gente quer que a pessoa cresça, né? Evolua, não fique ali estagnada naquela zona de conforto. Exatamente. A nossa visão é que se você der as mesmas condições de quem está no interior, as condições que você dá na capital, o interior vai se desenvolver e vai chegar rápido. Agora, a questão é que às vezes a gente fica aqui, né, na capital, né, pensando que lá no interior, com muitas falhas de energia, sem comunicação, sem uma educação de alto nível, eles vão conseguir se desenvolver. Não vão, então precisa uma atenção diferenciada, precisa um investimento inicial. E a partir daí eu acredito que a bioeconomia vai dar um salto que ninguém imagina, um salto de uso de tecnologia, um salto de renda, de novos investimentos, porque aí vem o outro lado dessa agenda positiva em relação à Amazônia. O mundo inteiro quer consumir os produtos da Amazônia. Hoje já tem uma consciência, se tiver no mercado, sei lá, um produto que vem lá do Rio de São Paulo e um produto que genuinamente é da Amazônia, a grande maioria da população vai querer o produto da Amazônia sabendo que isso colabora com a manutenção das comunidades, nos seus costumes tradicionais, na manutenção da floresta em pé, na preservação, né, desse meio ambiente que não pode ser, digamos assim, destruído, né? Evitar queimadas, porque se você tem a floresta em pé, você não precisa queimar, quer dizer, você evita uma série de problemas muito sérios. Então, para mim, é um momento único, como você falou, nos próximos 10 anos, de trazer essa visão comum, gerar investimentos, educação, que a bioeconomia certamente vai ter um desenvolvimento muito forte. Pronto, é isso aí. Eu acho que a educação é a palavra-chave para esse momento de transição, né? Visualizando que esse modelo econômico para a gente é a sobrevivência do nosso futuro. Mas o futuro é o que eu faço hoje. Então, se eu não começo agora, não vai existir esse futuro. Queria te fazer uma pergunta sobre um livro que eu gosto muito, né, que é a Estratégia do Oceano Azul, que fala muito sobre essa questão de você não concorrer com os concorrentes, né? E aí eu sempre fico pensando, então, qual é a estratégia? É saber empreender? Mas como é que eu sei empreender entrando num nicho em que poucos estão, tá? E ao mesmo tempo eu seja competitivo nesta área. Como conhecer seu papel e seu propósito, né? Entendeu? Sim, é bem complicado então, isso. É um grande desafio. Mas eu faço essa pergunta para você, então, porque a gente sai do óbvio. A gente tem uma modesta contribuição, né? Como eu já citei, agora eu quero explicar um pouquinho. Nosso programa Jornada Amazônia. Como eu falei antes, ele é inspirado em toda a trajetória que aconteceu do ecossistema lá de Santa Catarina, de Florianópolis, só que, claro, transposto para as condições aqui da Amazônia. Então, nós levantamos, por exemplo, em 2019, que em toda a Amazônia, dentro de um conceito mais técnico, mais restritivo, a gente identificou apenas 360 startups, enquanto na mesma data, só a Grande Florianópolis tinha 1.100. É verdade. Então alguma coisa está desequilibrada. Total. Porque em 60% do território nacional, que é, né, o conjunto aqui da Amazônia brasileira, tinha muito menos, né, startups do que numa região que é praticamente uma ilha. Então a partir daí nós identificamos, nós precisamos partir de uma premissa. A premissa é o crescimento a partir do empreendedorismo, o crescimento a partir do investimento nas pessoas e na região. Por quê? Porque isso é perene. Isso independe de política, isso independe de partido, isso independe de tempo, porque a pessoa que é da terra e recebe um investimento, ela vai ter uma atenção, ela vai ter uma motivação para continuar aquele trabalho. Então, a Jornada Amazônia parte desse pilar fundamental, que é investir no ser humano para ele ser empreendedor. Por quê? Porque é preciso gerar empregos. Não adianta você esperar pelos empregos que ninguém gera para você. Então, a nossa visão foi incentivar os jovens a serem os empreendedores. E para isso nós temos o programa Gênese, que é o primeiro degrau para ser empreendedor, que fornece o conteúdo inicial. O que ser empreendedor? Né? O que é ser? Como me preparar para isso? Então, nós já temos mais de 3.000 jovens treinados nesse programa. Depois vem o Sinapse Bio, que a Kátia já conhece, que é o nosso programa Sinapse, criado lá em 2008, que em 2015 fizemos uma edição aqui no Amazonas. Para a capital e para o interior, esses programas?
esses programas hoje são para toda a Amazônia, para os 9 estados da Amazônia. Muito bom. Então já teve a primeira etapa do Synapse Bio em 2023-24, foram criadas 70 novas startups e agora estamos com inscrições abertas para uma nova rodada de mais 70 startups a serem selecionadas. E as que melhor se classificam, salvo engano, são essas 70, vão receber R$60 mil para sair do plano, né, do plano de negócios, enfim, de uma ideia, para realmente abrir uma empresa, ter um CNPJ e ir para o mercado. Então, respondendo um pouquinho, Kátia, essa competitividade ainda não é tão direta, porque esses programas eles são essencialmente de educação empreendedora, tá? E quando esse jovem, quando essa pessoa que quer empreender entra nesse mundo, ela verifica que tem muito mais oportunidade do que competição. Tem muito mais oportunidade de parceria, né? Eu faço um pedaço, né, da solução, a tua empresa faz a comunicação, a empresa da Kátia faz a logística, e é muito mais falar de integração do que de competição. Porque são muitas as oportunidades de mercado, como eu disse antes, né? Então, o programa Synapse... O mercado está cheio de oportunidades mesmo. Está em evolução. Foi uma provocação, na verdade. Pois viu? não? Foi uma provocação, Marcos, Sim. que eu fiz, porque sem que você percebesse, a Fundação CERT, ela está exatamente no nicho de não concorrer com concorrente. Porque a gente só fala de indústria 4.0. Aí você chega e diz assim, eu quero falar de bionegócio. Então você está indo num nicho que não é óbvio. Não é aquela retórica que está todo mundo todo dia falando. E é bem mais amplo. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Eu provoquei você, Marcos. Entendi, deu certo. Eu entendo também a bioeconomia como ela tem um potencial de ser uma matriz, de fato, geradora de recursos, né, para a sociedade e mudança, e perene, exatamente. Então, isso eu acho que nós todos, né? Não, e legítimo. De muitas formas. Talvez, sei lá, daqui a 5 anos, a gente não queira mais o smartphone como ele é hoje, né? Mas eu acho que, né, a nossa castanha do Brasil, né, o cupuaçu, o guaraná, todo mundo vai continuar querendo, porque é saudável, porque é da região, perfeito, porque é saboroso. Então, essa vocação que tem que ser mais valorizada. Porque é saúde, é qualidade de vida, né? Não, isso fora os mercados mais sofisticados, por exemplo, a transformação e todos os subprodutos que podem sair, que vão para a área de cosméticos, para a área de beleza, para a área de alimentos, quer dizer, design, moda, então, essa tecnologia, isso evolui muito rápido. Então, nós temos aqui a fonte de riqueza que são todos esses produtos que tem infinitas aplicações, né? Então a gente acredita muito nisso por causa desse enorme potencial de mercado que é real, né? Não sou eu que estou dizendo, né, que o brasileiro quer consumir mais, né, a castanha, o cupuaçu. Tem um monte de pesquisa, nós mesmos fizemos, né, trabalhos com grandes indústrias de São Paulo e praticamente a unanimidade quer acessar mais os produtos. Só que existem enormes barreiras de diversas naturezas que nós que estamos aqui que precisamos agir para eliminar essas barreiras para abrir esse mercado. Porque vontade de comprar e competitividade dos produtos, ela existe, né? O público já está convencido disso. É melhor comprar o Guaraná natural do que tomar um refrigerante de Guaraná. Com certeza, todo mundo já compreendeu isso. Agora, o refrigerante de Guaraná você acha em qualquer pedacinho, né? Em qualquer bar. Porque é industrializado, né? Isso. Agora, o Guaraná, a essência do Guaraná, tem dificuldade. Então, é esse trabalho que nós precisamos fazer. Facilitar o acesso aos produtos da bioeconomia. Sabe o que me lembrou isso agora que você falou? Não tem como não falar da questão da propriedade intelectual de tudo isso. Sim, é um ativo. Não é? A gente precisa falar sobre isso. Nesse conjunto da obra que a CERT está desenvolvendo hoje, houve essa preocupação também de trabalhar com um parceiro essa questão dos ativos intelectuais que advém da bioeconomia? Então, nós temos diversos parceiros nesse programa que eu estou citando, né? E tem os parceiros especializados nisso. Né? Perfeito, que muito a OEA importante. É uma delas, tem os núcleos de inovação tecnológica, os NITs, né? A legislação avançou, você conhece isso, você ajudou a construir essa legislação, né? Enfim, o próprio núcleo de inovação onde você trabalhou na OEA, quer dizer, esses são os pilares dessa defesa dessa propriedade intelectual. E a gente incentiva de que os produtos tenham uma identidade, que sejam registradas as marcas, né? Na nossa plataforma BioConnex, que é o nosso marketplace, pra gente não ver
tem os anúncios. O país aleatório do mundo aí vendendo, Isso, e cada vendendo anúncio, Copaíba da perestroika, sei lá. Cada vendedor pode colocar lá a sua fotografia, a fotografia do seu produto especial. Então a gente incentiva essa defesa da propriedade intelectual. Muito importante, tem que criar sua marca, tem que criar sua identidade visual. Importante. Então a gente incentiva isso, para ver uma diferenciação. A gente fala... E essa questão de, perdão, de cortar, mas eu vejo assim, um desafio que eu noto, não só nesse tipo de projeto, como em outros, tanto na capital quanto no interior, por exemplo, é a comunicação. Né? Então, a gente vive ainda um apagão. Né? E a gente vê muita imigração, né? de jovens, de pessoas que estão estudando, às vezes até cursam ali um IFAM, um lugar, mas vem procurar emprego, vem procurar melhorias na capital. Não que isso não seja bom, mas a gente precisa evoluir os lugares onde estamos, né? Precisa ter realmente um progresso. Isso, é preciso um incentivo maior para o desenvolvimento do interior. Já falei isso aqui antes, quer dizer, se chegar a educação no nível adequado no interior, se chegar a energia na qualidade que precisa, a internet... Meu Deus, é o interior que precisa dessas cabeças, desses jovens melhor educados, para eles gerarem os empreendimentos, os empregos e melhorar o local onde eles estão. E com certeza ele quer ficar lá. Ele só não fica se ele não tiver oportunidade. Agora, se ele vê oportunidade, se ele vê que está vendo esse investimento, né, tanto como eu falei, das lideranças empresariais, das lideranças políticas, de criar esse ambiente, com certeza as pessoas preferem ficar no interior. Mas eles querem ficar num lugar que tem prosperidade, né, que tem um horizonte de futuro, né? positivo. A gente já estava falando agora há pouco, né, de uma iniciativa, né, de colocar a internet. Como é que funciona isso? É um programa de um parceiro, chamado Povos da Floresta, né? Conexão Povos da Floresta, que tem assim, um objetivo muito audacioso de disponibilizar internet em 5.000 comunidades da Amazônia. Eles já começaram esse trabalho, e não só isso, eles trazem um conjunto, né, de educação, de aplicação adequada desse poder de comunicação que a internet traz, e nós somos um parceiro dentro de uma das vertentes, né, de um dos programas deles, que é um grupo de trabalho de empreendedorismo, trazendo aqui a plataforma digital da Floresta, né, que é justamente uma plataforma inovadora que traz a oportunidade deles trabalharem uma parte da cadeia produtiva que eu falei antes, de forma digital. Ou seja, eles vão passar a ter como potenciais compradores dos produtos todo o Brasil inicialmente. E não só aquela venda tradicional presencial. Não que essa não seja importante, é importantíssima, tem que começar. Mas ela hoje é muito limitante. Então nós estamos incentivando essas comunidades através das suas organizações que já existem, que são as cooperativas, as associações de produtores, a utilizar essa plataforma, que eu queria depois falar um pouquinho mais sobre ela. Vamos falar. Porque as comunidades do interior precisam saber que essa plataforma existe e que é viável ele utilizar. Que o nosso objetivo é abrir essa janela, abrir essas oportunidades através da internet, de modificar, né, a perspectiva de crescimento dos negócios do interior. Excelente, porque eu vejo, tem lugares que são muito remotos, né? Muito, muito remotos. Então, a partir do momento que você põe ali uma antena de internet, via satélite, você conectou essa pessoa com o resto do mundo. Né? A gente está falando aqui de dignidade, de cidadania. Não é só uma questão de inclusão, olha quantas oportunidades pode trazer, né? As pessoas ali aprender a dar manutenção nos seus próprios negócios, aprender sobre empreendedorismo, aprender sobre aquilo que ele cultiva ali, pode ter uma venda em escala, pode entrar numa plataforma. Isso tudo é excelente, né? Tem mais pergunta pro Marco? Eu acho que vou fazer mais uma pergunta relacionada aqui à questão tributária brasileira, que pode impactar diretamente. Essa é complexa, hein? Mas vamos lá. Mas assim, aqui nós não somos especialistas, tá? Aqui nós temos opiniões, né? A nossa contribuição é uma contribuição para um processo reflexivo, tá, Marco? Claro. Então, sobre essa questão tributária que está sendo discutida agora, eu acho tão conveniente essa visão sua
de acreditar realmente, e não é amazonense, né? Mas já é amazonense. Já sou, claro. Hoje eu defendo mais o Amazonas que qualquer outra coisa, onde eu vivo, onde eu conheço. Então aqui eu posso contribuir. Sim, de acreditar na nossa Amazônia, de fato, e transformar esse cenário caótico. Parece que a gente está sempre com o pires na mão, sempre numa corda bamba em relação a qual vai ser o nosso futuro. Tira benefício, põe benefício. Em relação ao nosso modelo econômico relacionado à Zona Franca de Manaus. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão tributária, tá? Dentro de uma opinião muito própria sua, e também enfatizando, ratificando da importância da gente valorizar aquilo que é nosso. Bom, a questão presente, né? Vamos colocar assim hoje, como é o cenário de incentivos fiscais. Claro que em outras bases, com outras formas, né, diferentes através da reforma tributária aprovada, o diferencial competitivo do Amazonas tem que ser preservado, né, por diversas razões, né, tanto porque é um modelo exitoso, né, não vou entrar em detalhes, mas quem conhece minimamente a economia regional e compara e conhece como é a estrutura, né, dessa indústria de eletroeletrônica e informática mundo afora, sabe que ela é incentivada em qualquer lugar do mundo. E o problema é o seguinte, se essa indústria sai daqui, a grande maioria dela não vai para nenhuma outra região do Brasil, ela vai para fora do Brasil. Por quê? Porque em outras regiões tem incentivos iguais. Então, está corretíssima a política de manter o diferencial competitivo através de impostos. Repito, não sou especialista, não sei como fazer nesse novo cenário da reforma, mas isso tem que ser mantido, né? Primeiro, porque pelo resultado já gerado, segundo, porque é estratégico para o Brasil, não é estratégico para o Amazonas, é para o Brasil. Nós só vamos comprar produtos de informática e eletroeletrônicos importados, e aí vai ser tudo em dólar. Só que a nossa renda é em reais. Então, isso vai gerar uma inflação Brasil afora. O terceiro ponto... Esses pares de moeda não são favoráveis. O terceiro ponto é que ainda nós precisamos, claro, dos investimentos e dos empregos que a Zona Franca de Manaus gera, né, enquanto a gente constrói essas outras matrizes. E uma delas, com certeza, é a bioeconomia. Outra é a matriz energética, que tem um grande potencial. Perfeito. Enfim, esse... A gente fala muito de polo digital também. Isso, polo digital tecnológico. Não, tem vários. O polo do turismo, enfim. Tem muitos outros setores para serem desenvolvidos. Essas matrizes todas têm que crescer. Mas, por enquanto, a âncora é a Zona Franca de Manaus, e ela tem que ser preservada para que ela possa contribuir para que os outros setores evoluam, só que tem que evoluir mais rápido do que tem acontecido até então, né? Perfeito. E como que faz isso? Direcionando melhor os recursos, né? Pulverizando menos e concentrando mais naquilo que os governos, em várias esferas, junto com as lideranças empresariais, entenderem que são os setores chaves. E, de novo, eu puxo a brasa para a nossa sardinha, né? Que a bioeconomia, obviamente, é um setor que deve ser incentivado com mais recursos para a educação, com mais recursos para a tecnologia, para as cadeias produtivas, né? Estou falando aqui do cacau, do cupuaçu, da castanha, do açaí, que tem muito ainda a ser desenvolvida. Porque esses daí são commodities, né? Mas eu imagino... Isso, a partir daí vários produtos podem ser gerados. Todas as variantes que isso aí pode desenvolver com isso, né? Produtos alimentícios. Isso, né? porque hoje o PIB ainda é muito concentrado nas indústrias da Zona Franca. E isso é que precisa mudar no horizonte aí de 5, 10 anos no máximo. Repito, preservando o que nós temos já de investimentos e riquezas, mas abrindo outros setores urgentemente para caminhar mais rápido do que tem caminhado até então, em termos de atração de investimentos, geração de empregos e crescimento de mercado. E um detalhe muito importante, Marco, que isso você acabou de falar para a gente é tão relevante, da questão da educação, do incentivo. As próprias pessoas, a própria indústria não investe muito na bioeconomia quando ela vai fazer um projeto, por exemplo, de pesquisa, desenvolvimento e inovação. O próprio jovem, por exemplo, ele quer estudar menos sobre esse assunto porque ele sabe que ali as oportunidades são menores, não é? Então, se o incentivo vem, obviamente que a gente vai ter perspectivas enormes, não é? Você falou muito sobre a juventude e isso me encheu os olhos, porque eu acredito exatamente nisso. Eu acredito que a educação, ela realmente transforma, e esse jovem, além de ser formado neste assunto que é essencial e que tem tudo a ver com a gente, ele também vai ser o futuro prefeito, o futuro vereador, o futuro deputado, mais consciente, mais preparado para discutir coisas reais, porque ele vive no mundo real,
no qual ele foi preparado para esse universo. E é isso que é bonito, sabe? A gente acreditar que existem outras formas de se fazer políticas públicas mais adequadas, com mais verdade e mais concretas. Tá? Faz muita diferença. Então, muito obrigada pelo seu trabalho, viu? Não, então, eu costumo dizer também que esses cursos e esse ambiente de empreendedorismo, ele não serve só para quem vai ser dono de uma empresa. Exato. A postura empreendedora, ela cabe em qualquer atividade econômica. Você pode ser um funcionário público com postura empreendedora. Com Você certeza. pode ser um funcionário, né, de uma empresa, seja de comércio, de indústria, e ter uma postura de dono. Isso eu incentivo os nossos colaboradores no CERT a fazer. Escuta, você é o dono. Você tem que pensar, você tem que agir como se você fosse o dono do seu setor, impacta do seu projeto. É uma questão de mentalidade, claro. né? Não, e Claro. impacta diretamente nas características pessoais dessa pessoa. A gente não está falando Exatamente. só das características organizacionais. Não, isso gera qualidade, né? E melhores resultados. Olha só, a pessoa tem que ter iniciativa, a pessoa tem que ter um alto Isso. grau de comprometimento com o resultado, tem que se preocupar com o social. Pô, eu estou fazendo isso, estou Tem pedindo que para o se meu preocupar com o funcionário. sustentável, Isso. né? Será que ele está confortável? Né? Será que eu não estou gerando descarte adicional? Será que eu não posso Isso. reduzir o descarte de uma determinada atividade? Então, o tempo todo, né, esse funcionário ele pode ter essa postura empreendedora pensando em todos os aspectos que um Sim, dono de empresa sim. tem por responsabilidade de pensar. Né? Então, isso tudo acho que contribui para essa nova visão que você Sim. provocou, da gente trazer esse novo político, esse novo líder, esse novo Isso. funcionário com uma visão empreendedora, né? Que isso eu acho que vai fazer a diferença no resultado final, nesse crescimento que eu citei anteriormente. Além de o jovem pensar em ele ser o gerador do emprego e não só buscar por um emprego que outros oferecem. Acreditar Perfeito, nele, né? Porque se ele que está fazendo um curso técnico ou uma universidade não pensar em ser esse líder empresarial, quem que vai ser o líder empresarial do passado, que muitas vezes não tem formação? Eu acho que esse tempo cada vez mais está se extinguindo, Sim, né? sim. O empresário de sucesso que se fez sozinho, que tem só o primeiro ano primário, isso está virando lenda. Por quê? Porque o mundo está mais competitivo, né? Porque a educação está mais acessível. Então, se você não correr atrás, se você não tiver A educação, um a nível informação, de educação, o conhecimento. você até pode né, ser tá? muito bom, mas você É. vai ter mais dificuldade de se destacar. Sim. Né? Então, a educação sempre vai ser uma prioridade. Sim. E, de novo, fazendo um outro link, né, com tecnologia e com internet. Hoje, a educação não está só dentro da escola. A internet tem excelentes fontes de informação e de formação tecnológica, muitas vezes gratuita. Então, a Sim, internet não é sim. só diversão, não são só jogos. Muito pelo contrário, eu acho que o grande valor da Na internet verdade, isso aí hoje é uma parte Isso. que é uma boa parte, tem é importante, mas deveria ser ali 5, 10% do nosso Isso, tempo, tem né? muito conteúdo de alta qualidade no YouTube, verdade. na internet de um modo geral, cursos, capacitações que os jovens têm que aproveitar. E daí ele se destaca no mercado de trabalho porque ele tem uma habilidade, ele tem um conhecimento que a média dos jovens não tem. Sim. Né? Então acho que esses são os caminhos para gerar essa nova geração aí com uma visão mais empreendedora, uma visão de mais capacidade de contribuir com essa evolução toda que está aí por acontecer. Eu acho até que eu vou escrever um artigo sobre isso. É uma boa ideia, Encher chamar a os atenção olhos. do jovem para isso. Né? Ele tem hoje Depois os eu mecanismos. mando para você dar uma Isso. lida para ver o que Há 10 você anos era acha. diferente. Há 10 anos a gente não tinha o celular, a Aham. internet na nossa mão. Hoje É está verdade. muito acessível. É verdade. Né? Claro que nem para todos ainda, infelizmente, mas para a grande maioria É. está acessível. E como eu falei, o projeto Conexão Povos da Floresta vai democratizar isso. Né? Tem gente Esse é um trabalho preocupada em muito fazer bom. isso. Sim. Né? Um projeto Muito bom. grande, um projeto de várias instituições do bem desse país, que vai disponibilizar isso de forma gratuita para as comunidades. E nós queremos contribuir com a parte empreendedora. Né? Nós, do CERT Amazônia, queremos Muito trazer bom. a plataforma digital da Floresta, que são 3 ferramentas. Uma é um marketplace para comercializar produtos da bioeconomia diretamente para indústrias, para varejistas e atacadistas. O outro produto é o Vende Onde, que é a rastreabilidade do produto na sua primeira milha. Então, desde o produto lá na floresta, a gente identifica a micro-região de onde ele está sendo extraído, identifica quem está trazendo esse produto e registra isso digitalmente por um aplicativo de celular. Olha que coisa importante Isso. essa questão da micro-região. A gente já tem essa parte da propriedade intelectual ligada à indicação geográfica. Isto! De Nós onde se pensamos nisso. origina aquele ecossistema sustentável. Então, Porque depois vamos ter dados para analisar, né?
Exatamente. Porque olha só, hoje qual é a tendência? Isso já é real, né? Por exemplo, você pega um QR Code desse aqui, ó, e coloca num produto, e a partir de uma leitura simples do celular nesse QR Code, você vai saber exatamente de qual comunidade que veio esse produto, quantas pessoas estão sendo beneficiadas, qual é a área física que está sendo preservada, de qual município, entende? Então, assim, essa conexão hoje, ela está muito viável. Então, nós estamos trazendo esses elos para que isso aconteça, desde lá a floresta, o extrativista, a cooperativa, até o consumidor final. Então ele com consciência e com essa ferramenta, que hoje já está funcionando, ele consegue fazer essa conexão e priorizar o consumo de produtos que genuinamente vêm da comunidade amazônica, né? E com isso ele valoriza a floresta e consome um produto de altíssima qualidade. E como está sendo a adesão das pessoas, de quem trabalha lá nas pontas, na plataforma? Então, a plataforma é nova, nós lançamos agora em dezembro, né? Nós estamos nesse processo de divulgação. Aliás, eu aproveito aqui para dizer que estou à disposição. Então pode falar aí qual é o link, né? Vai aparecer aqui, ó. Para quem quiser acessar é bioconex.com.br, que é o nosso marketplace. O outro produto é o de rastreabilidade de produtos, chama vendeonde.com.br. E um terceiro produto ainda sobre as cadeias produtivas é o BI da Floresta, é bifloresta.com.br, né? E com isso, todos os interessados podem se cadastrar gratuitamente nos 3 produtos, né? E a nossa equipe está à disposição. Se quiser tirar dúvidas, é só entrar nesses sites que eu citei. Ali tem o e-mail de comunicação e tem também o WhatsApp, que pode pedir as explicações, pode pedir o envio do folder. Nós temos um folder já eletrônico também que pode ser enviado. Excelente. E toda essa apresentação é gratuita. A gente tem equipe que ajuda os comunitários a se cadastrar, a entrar, faz isso por videoconferência, faz isso por ligação de WhatsApp, o que for mais comum, o que for mais simples para a comunidade. Nós já temos 50 associações e cooperativas cadastradas, nós já temos mais de 4 mil quilos de produtos à venda pela plataforma, e agora nós estamos começando a cadastrar os potenciais compradores. Agora em maio e junho vamos participar de 3 feiras de negócios na área de alimentos em São Paulo, são as maiores feiras do país na área de alimentos, para agora divulgar, né, que eles têm esse novo canal, essa nova plataforma para comprar direto de quem realmente trabalha na comunidade, preserva a floresta em pé e merece, né, ter um preço justo pelo produto. Exatamente, porque isso é um trabalho social impagável, né? Esse é um trabalho social muito interessante. E qual é o potencial que você vê nisso? De crescimento. Hoje não sei se a gente já tem números, né, de faturamento em relação ao extrativismo, mas qual o potencial que você vê nos próximos anos? Da cadeia da castanha do Brasil, que a gente estudou um pouco mais, eu sei que nos últimos 5 anos, basicamente, a produção está estagnada em aproximadamente 33 mil toneladas por ano. É mesmo. Só esse setor, só essa cadeia, tem chance de duplicar, de triplicar em 2, 3 anos. E eu tenho conversado bastante, eu mesmo pessoalmente já fiz mais de 20 apresentações diretamente para as cooperativas, conversando com os cooperados, com os extrativistas. E eles nos contam, olha, a gente não colhe mais a castanha porque nós precisamos investir, né? Como qualquer produção, você primeiro precisa investir para depois vender. Sim. E ele diz, ó, se eu não sei para quem eu vou vender e a que preço eu vou vender, eu não vou fazer a coleta da castanha, porque ela vai ficar aqui parada e muitas vezes estragando. Se passa de 2, 3 meses, ela começa a perder qualidade. Então ele deixa de fazer a coleta porque ele não tem comprador. Mas à medida que tiver o Bioconex, né, que agora já tem, o comprador vai cadastrar lá qual é a demanda. Eu quero comprar 200 quilos, 500, 1.000 quilos em maio, 5 mil quilos em junho, 1.000 quilos em agosto, enfim. Ele vai colocar toda a sua demanda. Faz um cronograma anual. Isso, e aí esse produtor vai olhar, a empresa X lá do Rio ou de São Paulo quer comprar 1.000 quilos de castanha. Perfeito. Eu vou oferecer minha castanha. Tem lá o contato, ele vai apertar um botão. Programada. Isso. Né? E vai esse ter cliente lá... também já programa a sua demanda também. Aí torna mais eficiente, com certeza. Esse é o conceito que a gente está trazendo, essa conexão de mercado através da plataforma, e eles vão poder se conectar ali dentro, um troca informações com o outro, né, para saber quem quer comprar qual quantidade e em qual período. E mais, a gente está abrindo agora o Bioconex para todos os produtos da bioeconomia. É claro que é um processo
enfim, complexo, está começando, mas hoje já pode cadastrar qualquer produto da bioeconomia para vender para todo o Brasil. Que bom, e eu espero que o nosso público aqui, né, enfim, também se interesse por esses produtos, por essas soluções e nos procurem para que a gente tenha a oportunidade de explicar melhor, de divulgar para quem tem o interesse em usar, porque realmente é uma oportunidade de abrir novos mercados, novas formas de negócios, né? Que é o que a gente precisa, gerar oportunidades, né? É uma matriz econômica que nós já temos e precisamos potencializar. Exatamente. Essa é uma aprender a fazer manejo certo, Isso. trabalhar essas questões sustentáveis, também estudar um pouco mais sobre essa questão do ambiente em relação ao ecossistema. Vamos falar um pouquinho sobre essa parte do crédito verde. A gente precisa discutir esses assuntos porque são assuntos que estão ligados ao nosso modelo econômico, à nossa matriz econômica. E eu acho que um ponto de partida como esse que a CERT está nos dando é um despertar, né, nos nossos olhares em relação ao nosso futuro, que é agora. A gente tem que começar agora. Exatamente. Isso aqui é para hoje, está funcionando, hoje. Tá? Isso já está no ar, está em operação. E pegando o gancho que você falou, Kátia, a gente tem conversado com financeiras também, né? Porque isso chama a atenção. Eu pensei nisso agora, né? Sobre essa questão porque a gente precisa de financiamento. Das agências de fomento, sobre a questão dos próprios bancos mesmo, né? E os investidores do P&D, como é que você vê a visão deles em relação a esse mercado da bioeconomia? Então, eles são um pouco reticentes, eu avalio, porque é o seguinte, eles acabam dando prioridade para as demandas e para as tecnologias que têm a ver com a cadeia produtiva deles. Mas eles têm que abrir os olhos, porque aqui tem muito mais potencial. Ele pode ser um investidor. De ESG, a gente está falando da circunvizinhança. ESG, exatamente. A gente está falando do que está ao meu redor, não é simplesmente o que está aqui ao meu lado. É algo muito maior. E aqui tem muito mais potencial. Então, como eu estava dizendo sobre os financiadores, quando eu abro aqui, por exemplo, e mostro, né, que eu espero mostrar daqui a um tempo, a quantidade de produtos que o Sul-Sudeste, a indústria do Sul-Sudeste, os atacadistas querem comprar, isso gera negócios, porque isso vira uma espécie de um contrato futuro, né, que a cooperativa vai dizer, olha, eu tenho aqui, ó, eu já estou vendendo a minha castanha daqui a 6 meses, estou vendendo o açaí para 4 meses à frente, e eu preciso de recursos para melhorar o meu processo, eu preciso de máquinas. Não, eu tenho garantia. Isso, eu tenho a venda aqui. Isso, então isso vai alavancar. Esse é o trabalho que a gente quer fazer. Aquele que é o dono do programa. Sim, claro. Eu não sou dono de nada. Olha só pra gente fechar. O tempo, como a professora Kátia falou, né? O programa tá chegando ao final por falta de tempo mesmo, né? O Kleber já tá me dando sinal ali. Acho que dá até uma conversa depois. Dá até outra conversa, realmente. Um segundo programa, né? Pra gente falar sobre esses assuntos e outros, né? Que realmente é muito pano pra manga. Mas eu quero agradecer, né? Estamos chegando ao final, então obrigado você que nos assistiu até aqui. Então, obrigado, professora Kátia, minha amiga. Obrigado ao Marco Antônio também pela sua presença. Agradeço. E deu essa aula, né? Para mim, eu sou muito esclarecedor. E tomara que você também tenha aproveitado aí para ter essa visão, né? Invista na inclusão digital, invista em empreendedorismo, né? Vai estudar, vai entender o que a gente está falando. Acredite nisso, né? Então, deixar as considerações da professora Kátia aqui no final do programa. Então, para encerrar esse nosso momento, Marco, nós queremos agradecer a sua presença, dizer que a CERT para a gente é uma instituição de renome, é uma instituição séria. Obrigado. E quando vocês trazem para a gente uma demanda como essa, é porque vocês acreditam na nossa Amazônia. Então, agradecer por esse trabalho maravilhoso e dizer para você que você é sempre bem-vindo aqui conosco, caso você precise falar de algo novo, de alguma novidade relacionada a esse modelo de negócio. Muito obrigada por você fazer parte do nosso povo, tá bom? Muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Realmente uma oportunidade muito interessante de conversar aqui com duas pessoas que entendem muito da inovação de Amazônia e convidar você que assistiu a buscar mais informações através do site, dos contatos que a gente deixou. Também tem o site do Jornada Amazônia, que é jornadaamazônia.org.br, ou do CERT Amazônia, que também lá tem mais informações sobre as nossas áreas de atuação, sobre a bioeconomia e sobre a plataforma digital da floresta, que é o nosso produto mais inovador e que a gente acredita que vai ter uma grande contribuição, especialmente para as comunidades do interior da Amazônia que querem e precisam expandir mercados, né, e aproveitar melhor todo o potencial da bioeconomia da Amazônia. Muito obrigado. Perfeito. Maravilha. Então a gente se vê no próximo programa Amazônia Inovadora. Até mais. Tchau.